Antes de tudo que você acredita, antes de tudo que te ensinaram, antes mesmo da Bíblia existir como um livro fechado, selado e apresentado como verdade final, existiram palavras que não queriam que você lesse. Existiram ensinamentos que não pediam fé, não exigiam obediência e não prometiam salvação futura. Eles faziam algo muito mais perigoso: despertavam consciência agora. E é exatamente por isso que este vídeo existe. Se este conteúdo já começou a ressoar em você, inscreva-se agora no canal Códigos da Nova Terra, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Quanto mais pessoas despertam, menos a verdade pode ser enterrada. Primeiro vamos falar sobre o que foi silenciado. Muito antes da religião se tornar instituição, antes de dogmas, hierarquias e livros fechados, existia experiência direta. Os primeiros seguidores de Jesus não se chamavam cristãos. Eles não pertenciam a uma religião. Eles compartilhavam vivências internas, estados alterados de consciência, curas, visões e compreensões que não podiam ser organizadas em regras fixas. Alguns chamavam isso de revelação. Outros chamavam de lembrança. Mas o nome mais preciso sempre foi gnosis. Gnosis não é crença. Gnosis é saber. Não um saber aprendido, mas um saber reconhecido. Algo que não vem de fora, mas emerge de dentro. E exatamente aqui nasce o conflito que atravessa séculos. Quem sabe por dentro não depende de fora. Não depende de sacerdotes, templos ou autorizações. Toda a estrutura de poder teme esse tipo de ser humano. Por isso, desde o início, a gnosis precisou ser combatida. E se você sente que esse tema toca algo profundo, não esqueça, inscreva-se no canal, curta e compartilhe. Esse gesto simples sustenta a continuidade desse trabalho. Agora falaremos sobre o Jesus que não coube na religião nos textos que mais tarde seriam chamados de apócrifos. Jesus não aparece como fundador de religião. Ele não fala como líder moral. Ele fala como despertador de consciências. Ele não busca seguidores fiéis, busca olhos que veem. Por isso ele fala em parábolas. Não para confundir, mas para separar níveis de compreensão. Quem escuta com a mente, ouve histórias. Quem escuta com a consciência, ouve códigos. Quando o ensinamento está vivo, ele incomoda. E tudo que incomoda precisa ser controlado. Controlar algo vivo exige cortes, escolhas, exclusões. A pergunta nunca foi o que é verdadeiro, mas sim o que mantém a ordem. Décadas após a morte de Jesus, o movimento se espalha. E com ele surge uma necessidade urgente: uniformizar a narrativa. Narrativas múltiplas geram indivíduos livres. Narrativa única gera obediência. É nesse ponto que alguns textos passam a ser chamados de heresia. Não porque falassem de outro Cristo, mas porque falavam de um Cristo que não podia ser controlado. E entre todos esses textos, houve um que precisou ser transformado em maldição: o Evangelho de Judas. Se você está percebendo que essa história não é como te contaram, curta este vídeo e compartilhe agora. Isso ajuda o algoritmo a romper o silêncio imposto por séculos. Agora vejamos Judas antes da traição. A imagem de Judas como vilão absoluto é uma das construções mais eficientes da história religiosa. Porque ela simplifica. Ela cria um inimigo externo e protege o sistema de perguntas mais profundas. Mas o Evangelho de Judas apresenta algo perturbador. Judas não é o traidor inconsciente. Ele é o único que compreende. Enquanto os outros discípulos discutem, disputam posições, projetam expectativas e aguardam um reino externo, Judas observa. Ele não reage emocionalmente. Ele escuta além das palavras. Jesus percebe isso. E então acontece algo que nunca foi ensinado nas igrejas. Jesus chama Judas para fora do grupo. Existem verdades que não sobrevivem em grupo. Não porque sejam elitistas, mas porque exigem responsabilidade pessoal. Jesus sabia disso. E sabia que apenas um ali poderia sustentar o que seria revelado. Tu superas todos eles. Essa frase nunca falou de superioridade moral. Falou de capacidade de sustentar o real sem ilusões. Nem todos suportam a verdade quando ela desmonta as estruturas internas. Judas suportava. Agora pense no corpo como invólucro no Evangelho de Judas. Jesus revela algo que altera toda a compreensão sobre a crucificação. Ele não é o corpo. O corpo é apenas o meio. A essência não nasce, não morre e não pertence a este mundo. A morte, nesse contexto, não é punição. É libertação. Quando Jesus diz: "Tu sacrificarás o homem que me reveste",
ele não está pedindo traição. Está pedindo libertação consciente. Está dizendo: o corpo precisa cair para que a consciência se liberte. Esse acordo não é confortável. Ele exige que alguém aceite ser odiado para que a verdade atravesse o tempo. E Judas aceita. Se isso já está expandindo sua percepção, inscreva-se agora no canal Códigos da Nova Terra e compartilhe este vídeo. Esse conteúdo só chega a quem está pronto porque você ajuda a espalhá-lo. Mas foi necessário o nascimento do vilão após a morte de Jesus. As comunidades crescem. E cresce junto a necessidade de uma narrativa simples. Toda história de herói precisa de um vilão. Judas se torna perfeito para isso. Assim, o foco sai da mensagem, do despertar e da gnosis, e vai para a culpa, medo e traição. Ninguém quer ser Judas. Todos querem ser Pedro. Mesmo que Pedro negue. A religião não pune quem erra. Ela pune quem revela demais. O evangelho de Judas precisava desaparecer porque dizia que Jesus escolheu morrer, que Judas obedeceu e que a salvação não vem de fora. Isso desmonta qualquer estrutura baseada em medo. Por isso o texto foi enterrado. Por isso foi chamado de heresia. Por isso precisou desaparecer por quase 2000 anos. E agora chegamos à pergunta que ecoa até hoje: se Judas obedeceu a Jesus, quem realmente traiu quem? Na próxima parte, vamos mergulhar na gnosis proibida, no acordo secreto e no motivo real pelo qual esse evangelho não podia sobreviver. Assim nasceu a gnosis proibida, o falso Deus e o acordo que não podia ser revelado. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Conteúdos como este não encontram curiosos, encontram lembradores. Agora vamos à ilusão do Deus único, um dos pontos mais explosivos do Evangelho de Judas, e de praticamente todos os textos gnósticos, é a separação clara entre o Deus supremo da fonte e o Deus criador do mundo material. Isso não é blasfêmia. É cosmologia. Segundo a gnosis, a fonte não cria por necessidade, nem por desejo de controle. Ela emana. Tudo surge como transbordamento de consciência. Mas entre a fonte e o mundo denso existem camadas. E em uma dessas camadas, surgem entidades criadoras da forma, mas não da essência. Essas entidades, chamadas de arcontes, moldam a matéria, constroem sistemas, organizam a densidade. Porém, não conhecem a totalidade da luz. Elas imitam, reproduzem, controlam. O erro fundamental da humanidade foi confundir o arquiteto da matéria com o pai da consciência. E é exatamente isso que Jesus denuncia quando observa rituais, sacrifícios e devoções baseadas em medo. Vocês adoram um Deus que não é o Pai. Essa frase não acusa pessoas. Ela expõe sistemas. Se esse ponto já está abrindo fissuras internas em você, pause um segundo, respire, e lembre-se de se inscrever no canal e compartilhar este vídeo. A gnosis só sobrevive quando circula. O medo como tecnologia espiritual. Os arcontes não governam pela força bruta. Governam pelo medo. Medo da morte. Medo do castigo. Medo da rejeição divina. Medo de errar. Um ser que vive com medo não questiona. Um ser que vive culpado não desperta. Por isso, a culpa se torna o eixo central das religiões institucionalizadas. Não porque o ser humano seja indigno, mas porque a culpa cria dependência. Dependência de intermediários. Dependência de perdão externo. Dependência de salvação futura. A gnosis rompe esse ciclo ao afirmar algo radical: o divino não está fora. O erro não está na essência. O esquecimento é o verdadeiro problema. Vejam Jesus como quebra do sistema. Jesus não vem para fundar uma nova religião. Ele vem para quebrar um sistema de percepção. Ele não discute leis. Não reforma templos. Não cria hierarquias. Ele aponta para dentro. Por isso ele é perigoso. Um messias político pode ser eliminado. Um mestre moral pode ser domesticado. Mas alguém que ensina que o reino está dentro não pode ser controlado. É por isso que seus ensinamentos precisaram ser reconfigurados após sua morte. O acordo não foi apenas sobre o corpo. Foi sobre o sentido da mensagem. Judas e a compreensão do todo. Enquanto os outros discípulos ainda esperam recompensas externas, Judas compreende algo essencial: não existe vitória do espírito dentro de um sistema que se alimenta da ignorância. A morte de Jesus não é derrota. É saída. Mas não uma saída inconsciente. Uma saída lúcida.
Quando Jesus revela a Judas que sua consciência não pertence a este mundo, ele está dizendo algo ainda mais profundo: este mundo não é o destino final de ninguém que desperta. O corpo é interface. A identidade é transitória. A consciência é eterna. Aceitar isso exige coragem absoluta. E exige alguém disposto a carregar a sombra coletiva. Eles fizeram o acordo que sela o silêncio. Jesus mostra a Judas o que acontecerá depois. Ele vê seu nome ser amaldiçoado. Ele vê seu rosto virar sinônimo de traição. Ele vê séculos de ódio projetados sobre sua imagem. E mesmo assim ele aceita. Porque a gnosis não escolhe conforto. Ela escolhe verdade. Judas entende que alguém precisará ocupar o lugar do vilão para que a narrativa funcione. Sem vilão, as pessoas fariam perguntas. Com vilão, elas obedecem. Após a crucificação, o movimento cresce rápido demais. E cresce desorganizado. Visões diferentes. Relatos contraditórios. Experiências diretas. Isso precisava ser contido. Então o silêncio começa. Textos são excluídos. Outros são editados. Alguns são enterrados. A gnosis não some por acaso. Ela é retirada. Porque uma humanidade desperta não sustenta impérios espirituais. O cristão ideal do sistema, o sistema não quer pessoas más. Quer pessoas inconscientes. O cristão ideal é aquele que sente culpa ao desejar, teme questionar, obedece sem compreender, espera recompensa futura. Esse cristão não ameaça estruturas. A gnosis, por outro lado, cria seres humanos que perguntam: quem sou eu além da forma? Quem se beneficia do meu medo? Por que preciso de intermediários? Essas perguntas são revolucionárias. E por que esse texto retorna agora? O Evangelho de Judas não poderia retornar em qualquer época. Ele retorna quando as pessoas já não se satisfazem com respostas prontas. Quando o medo começa a falhar. Quando a culpa já não controla como antes. Ele retorna porque há consciências prontas para sustentar o desconforto da verdade. E se você está aqui, isso inclui você. No próximo e último bloco, atravessaremos o símbolo da cruz, a ressurreição como estado de consciência e o chamado final que esse evangelho faz, não à fé, mas ao despertar. Se você chegou até aqui, algo já foi quebrado. Não fora. Dentro. Este não é um conteúdo para entreter. É um conteúdo para lembrar. Vamos falar da cruz antes da religião. A cruz não nasce com o cristianismo. Ela atravessa culturas antigas como símbolo iniciático. A linha vertical representa a consciência. A linha horizontal representa a matéria. O ponto de cruzamento é o local de maior tensão entre espírito e forma. É ali que o ser humano desperta, ou se perde. Jesus não é vítima desse símbolo. Ele o atravessa conscientemente. O erro da leitura literal: quando símbolos são lidos como fatos históricos literais, eles perdem seu poder transformador. A cruz deixa de ser um portal e vira ameaça. A morte deixa de ser transição e vira punição. A fé deixa de ser experiência e vira obediência. A leitura literal não desperta. Ela infantiliza. E isso não é acidente. O silêncio de Jesus nos relatos gnósticos: Jesus fala pouco na cruz. Não porque esteja derrotado, mas porque está presente. O corpo sofre. A consciência observa. Essa é a diferença entre dor e libertação. O silêncio não é abandono. É lucidez absoluta. Por que me abandonaste? O último véu. Essa frase foi ensinada como desespero. Mas na gnosis, ela marca ruptura. Não é o pai que abandona o filho. É a consciência que abandona a ilusão de separação. É o momento em que o vínculo com a identidade material se dissolve. O Cristo não morre. Ele se desvincula. A ressurreição que não depende de corpo. A ressurreição literal impressiona. Mas a ressurreição gnóstica transforma. Ressuscitar é acordar. É sair do estado de esquecimento. É viver sem medo da morte enquanto se está vivo. Quem desperta, ressuscita. Mesmo sem túmulo vazio. E por que essa verdade precisava ser ocultada? Se a ressurreição é consciência, ninguém pode vendê-la. Se o Cristo é princípio interno, ninguém pode monopolizá-lo. Isso destrói o modelo baseado em culpa e dependência. Por isso a gnosis precisou desaparecer. Logo após vem o cânon como decisão política. A escolha dos textos bíblicos não foi neutra. Foram mantidos os textos que
reforçavam autoridade, incentivavam obediência, sustentavam hierarquia. Foram excluídos os textos que apontavam o divino interior, eliminavam intermediários, libertavam pela consciência. Pergunte sempre: isso liberta ou controla? A resposta revela tudo. E Judas foi o guardião do limiar. Judas não entra na história como herói. Ele entra como portal. Ele ocupa o lugar da sombra para que a luz atravesse o tempo. Ele aceita ser odiado para que a verdade sobreviva. Poucos suportam esse papel. Vejamos a verdade que a religião não suporta. A religião não teme o pecado. Ela teme a consciência. Um ser consciente não obedece por medo, não terceiriza o divino, não aceita culpa como identidade e isso desmonta qualquer sistema de controle. O chamado final. Este evangelho não pede fé. Ele pede responsabilidade. Não promete céu. Não ameaça inferno. Ele diz: desperte, e arque com isso. Se este conteúdo te incomodou, observe. O desconforto é o sinal de que algo falso está se dissolvendo. Jesus não morreu para que você se sentisse culpado. Judas não existiu para ser odiado. A cruz não foi castigo. A verdade não precisa ser defendida. Ela apenas espera ser vista. Antes de sair, inscreva-se no canal Códigos da Nova Terra, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Esse gesto simples mantém viva a gnosis em tempos de esquecimento. Silencie, respire, e pergunte a si mesmo: o que em mim sempre soube disso?